Nós vamos então assim agradecendo ao Mestre Jesus mais uma vez a oportunidade que nós temos de estudo, junto com o André Luiz, de aprendizado, esse livro tão importante que é o Missionários da Luz. Pedindo ao Mestre Jesus que visite cada um dos nossos lares, principalmente hoje, nesse capítulo tão importante que se chama Influenciação. E assim vamos acompanhando a Rita na prece inicial. Então vamos agora colocando nossa mente e nossos corações na intenção da educação, na intenção de abrir os nossos canais para entender as palavras que vamos agora receber. E que Jesus e nossos benfeitores espirituais estejam acompanhando a Ana para que ela seja clara e precisa na mensagem que aqui hoje a gente vai compartilhar. E a gente pede, então, sua atenção e sua proteção durante o estudo que vamos iniciar. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Então, a gente viu no capítulo passado o impacto que tem o aspecto moral, comportamental dos médiuns na habilidade deles de exercer a mediunidade, né? Que o plano espiritual lá estava pronto para servir, estava pronto para ajudar, estava pronto para dar comunicação, mas os médiuns não estavam prontos para servir. Por quê? Porque durante a semana, por causa dos hábitos que eles tinham, eles mesmos poluíram o seu vaso, que é o condutor, né, dessa interface entre o plano material e o plano espiritual. E aí agora a gente vê eles saindo do centro. E é muito interessante porque dentro do centro eles estavam se sentindo bem, felizes, aquela atmosfera super tranquila. Eles foram curados, a gente viu que o plano espiritual trata daqueles bacilos mentais que estavam enchendo a parte genésica no estômago, na parte do fígado, daquelas pessoas que estavam desequilibradas. Mas aí o que acontece? Eles estão saindo do centro, que é esse lugar protegido, uma bolha. E aí eles percebem, o André Luiz percebe uma mudança muito grande na atmosfera. E eu quero fazer uma parada aqui para a gente lembrar da importância do Evangelho no lar. De novo, quando a gente está fazendo um estudo como esse, que a gente para o que a gente está fazendo, que a gente se liga ao plano espiritual, essa imantação, esse pensamento positivo, gera uma energia curadora para a gente. A gente acha que a gente está fazendo o bem e, na verdade, nós somos aqueles que estão recebendo mais. Enquanto a gente está estudando, pensando bem, fazendo prece, nós estamos recebendo esses fluidos balsâmicos. Para que sai na rua, o que acontece? A rua tem o pensamento de todo mundo. E a gente sabe que aqui na Terra, a maior parte das pessoas ainda se encontram num desequilíbrio. Um desequilíbrio moral, um desequilíbrio psíquico. Aí o André Luiz comenta, puxa vida, a atmosfera aqui é mais pesada, do lado de fora do centro, na rua. Tem um magnetismo diferente. E a gente sabe disso. Por quê? Porque muitas vezes a gente chega perto das pessoas e a gente sente aquele magnetismo desagradável, aquela vibração pesada, seja de braveza, seja de tristeza, seja lá o que for. Agora imagina que do lado de fora, todo esse lixo mental está sendo jogado. E além disso, a gente vê que ainda tem entidades que ficam vagando pelas ruas. Por quê? São espíritos que ainda nem têm noção, consciência da sua desencarnação. Eles estão mais ainda atrasados, são espíritos mais ignorantes do que aqueles que migram por um umbral, por exemplo.
Porque os que estão no umbral, eles já têm um pouquinho de despertamento consciencial, sentimento de culpa. Os que estão vagando, eles ainda estão super presos à matéria, a um nível que eles não conseguem nem se desligar daqui. Então, para eles continuam a conviver com as pessoas encarnadas como se nada tivesse acontecido. Agora, se esses espíritos são mais ignorantes do que aqueles que estão no umbral, a gente vê que então essa população mental é uma população mental baixa, de baixo escalão. Então a gente se pergunta, mas então, como é que eu faço para manter essa aura boa? Prece. Que horas que eu rezo? Qualquer hora do dia. Na hora que eu durmo, principalmente, porque o sono é um estado de semi-morte. Na hora que eu acordo, porque eu não sei o que vai acontecer durante o meu dia. Na hora que eu estou cozinhando, porque eu estou abençoando aquele alimento. Se eu faço isso com uma carga negativa, eu estou envenenando esse alimento. Na hora que eu estou no meu trabalho, na hora que eu vou levar os meus filhos para a escola. Por quê? Porque essa interseção entre o plano físico e o plano espiritual acontece o tempo inteiro, né? Outra coisa que eu posso fazer é o uso da meditação. Então, hoje está na moda, como a gente já comentou, mindfulness. E eu vou mandar uns recadinhos para vocês depois. Coisa simples, passo simples que a gente pode fazer. Seja sentimento de gratitude, respirar profundamente, parar um pouco e tentar sentir como está o nosso corpo, como está a vibração nas nossas mãos, nos nossos pés, tentar escutar o nosso coração. Então, algumas coisas simples que podem ser feitas que ajudam a gente a centrar. Lembrar de momentos felizes. Então, tentar mudar a qualidade do pensamento para quê? Para eu elevar o meu padrão vibratório. Esse pensamento edificante é a nossa escadinha. É a forma como a gente muda a sintonia mental. Aí ele continua. Então, na rua. E a gente vê isso, né? A gente viu isso no livro dos mensageiros. Além desses espíritos que estão vagando, além da atmosfera pesada, existem bactérias, micróbios de ordem espiritual. Então quer dizer, Ana, que eu não posso sair na rua? Não, não é isso que a gente está querendo dizer. Porque da mesma forma, a gente está aqui, a gente anda de um lado para o outro, tem um monte de bactérias por aí, sejam pneumococos e outros cocos que existem. Não é isso. Como é que eu faço para não ter uma pneumonia, ou para não pegar uma gripe, ou para não ficar com hepatite? Bom, eu tenho hábitos saudáveis. Eu tomo banho, eu lavo a mão, eu não ponho a mão na boca, eu não fico coçando meu olho toda hora. Mesma forma, eu tenho que montar esses hábitos saudáveis em relação ao meu pensamento. Então, se eu tô com pensamentos de tristeza, sombrios, depressão, chances eu vou sair de dia de noite. De noite é pior porque não tem a bênção do sol, né, que queima muito daqueles miasmas, e eu vou estar suscetível, desprotegido a essas ações. Outra coisa que eu posso fazer é evitar conversas de má qualidade, falar mal dos outros, reclamar da vida, me sentir vítima. Não. Lembrar que a minha palavra está construindo coisas assim como o meu pensamento. Palavra também é energia. E é por isso que quando a gente está numa conversa boa, a gente se sente bem. Quando a gente está numa briga, ou quando outra pessoa grita com a gente, distrata a gente se sente mal, né? Então essas pessoas estavam dentro do centro, se sentindo bem, se sentindo equilibradas, falando felizes das bênçãos. A hora que elas saem, pronto. Elas se esquecem de todas essas coisas boas que elas receberam. E vem aquela conversa menos positiva, falando, puxa vida, né? A gente não consegue ser assim todo dia, né? Aqui no centro a gente fica tão bem, a hora que sai, parece que todos os problemas vêm, eu sinto o peso no meu coração, a minha vida é tão difícil. Pumba! O que aconteceu? Eu, como um imã, quando eu tô fazendo isso, eu atraio
todas as entidades que me acompanhavam. Entidades que não conseguiram entrar no centro espírita por causa da proteção magnética, vibratória que tinha sido feita pelos mentores amigos. Então, a sintonia mental é um imã de 24 horas. Infelizmente, a nossa casa não é tão protegida quanto um centro espírita, que trabalha o tempo inteiro, funciona como um grande pronto-socorro espiritual. Aqui, se a gente faz evangelho na casa, se reza, a gente tem um consultóriozinho, vagabundo. A limpeza não é a mesma. Então, a gente não está tão protegido. Daí a importância, né, da gente lembrar da qualidade mental. E aí ele fala ainda que imediatamente, quando essas pessoas que estão saindo do centro baixam o padrão, vêm os obsessores e abraçam. E o encarnado abraça também. Olha que coisa assustadora isso. Então a gente vê aquela pergunta, mas é o ovo ou é a galinha? Eu tô assim porque eu tenho um obsessor ou eu tenho um obsessor porque eu tô assim? Então, lembrando o que a gente aprendeu com o André Luiz. Primeiro a causa. Primeiro a minha conduta, o meu livre-arbítrio. Depois o efeito. Então, essas entidades, uma com relacionamento familiar, o outro simplesmente por causa das escolhas ruins que ele fez. De ir em prostíbulo, que é o caso que está falando no livro, de infidelidade do casamento, ele acabou atraindo para si essas entidades, essas companhias, né? E aí Alexandre vem e fala uma coisa que chama a gente para responsabilidade, fala: espiritismo não é só conforto, espiritismo é escola, é ferramenta de trabalho, é trabalho com Jesus, precisa de disciplina, precisa de persistência, no momento bom e no momento ruim. Então não adianta eu ficar, tá tudo bem, eu acredito em Deus na hora que tá tudo bem, e na hora dos problemas eu jogo tudo para cima e não quero saber de nada. Não, a vida não é assim. Se eu agir desse jeito, eu não tô aprendendo a minha lição. A lição, seja qual for, de paciência, de humildade, de tolerância, de resignação. A ideia é, a gente está recebendo essas informações super valiosas aí, através de André Luiz, para a gente usar, para a gente aplicar. Então é como se a gente colocasse crédito na nossa conta bancária, para que na hora do problema, na hora da dificuldade, a gente vai lá e saca esse crédito. Para quê? Para a gente conseguir ter fé. Para a gente conseguir vencer os obstáculos da vida. Porque todo mundo tem. De alguma forma ou de outra forma. Agora, uma coisa que é interessante, que é importante a gente saber, é a influenciação, essa obsessão, essa simbiose negativa ou positiva é de encarnado para desencarnado, como a gente viu. É de desencarnado para encarnado. É de encarnado para encarnado. É de desencarnado para desencarnado. Mas como assim, Ana? Quer dizer que eu posso ter um obsessor que está encarnado? Posso. Eu posso. Se eu entrar na mesma sintonia mental, então, por exemplo, eu não gosto da minha sogra não gosta de mim. E aí, eu penso mal da minha sogra, ela pensa mal de mim. Eu penso mal da minha sogra, ela pensa mal de mim. Pronto, tá feito. Como é que eu quebro esse modelo, esse paradigma? Eu tenho que mudar a minha vibração. Em vez de pensar, puxa vida, eu não gosto da minha sogra, eu vou pensar, Deus me ajuda a ter paciência com a minha sogra. Agora, de novo, Alexandre fala, não é fácil. É muito mais fácil falar. Você vê que tá todo mundo lá falando, nossa, como a doutrina é bonita, quanta coisa a gente aprendeu. Mas nenhum deles aplica há anos. Essas pessoas não são eles, somos nós. Vou repetir. Essas pessoas que não têm nome, somos nós. Somos nós ainda aprendizes,
que caímos e precisamos levantar. E aí Jesus tem aquela paciência infinita e continua ensinando pra gente, e a vida ensina pra gente, até a gente aprender, né? Nossa consciência é livre, a gente tem livre-arbítrio. Então ninguém é bonequinho. Mente está o tempo inteiro criando e populando o universo inteiro com aqueles pensamentos, com aquela matéria mental que a gente está criando. E aí? Então quer dizer que todos os problemas que eu tenho são de ordem espiritual? Eles começam de ordem espiritual, mas eles acabam interferindo na matéria, no nosso corpo físico. Então, por isso que a doutrina espírita fala que não adianta só tomar passe, não adianta só rezar. Se eu tô doente, eu tenho que tomar passe, eu tenho que ir no médico, eu tenho que procurar um psicólogo se eu puder. Por quê? Porque eu trago dentro de mim uma bagagem milenar de vícios, maus hábitos, que eu preciso quebrar. Por isso eu mandei o recadinho para vocês. Esse recadinho é do livro 7 Hábitos, para a gente entender que a mudança de hábito é criação nossa. E se a gente criou o hábito, a gente consegue descriar o hábito. Só que vai existir esforço, né? Reforma íntima não adianta só falar, ai, como eu queria, puxa vida, como seria bom se eu fosse assim. Não, trabalhar. Como? Segurar as emoções. Eu tô com vontade de jogar tudo pro alto? Posso estar? Eu vou jogar? Não. Tô brava com meu marido? Então vou jogar o vaso na cabeça dele? Não. Eu vou tomar um banho, vou beber água, eu vou rezar, vou andar com o cachorro. Eu vou tentar me centrar. Momentos difíceis. Eu tenho primeiro que trazer a paz para dentro de mim. Senão eu não vou conseguir trazer a paz para o lado de fora. E isso é ser bom conosco mesmos. É cuidar do nosso espírito, assim como do nosso corpo. Por quê? Porque se eu não cuidar de mim, se eu não cuidar da minha mente, se eu não cuidar do meu corpo, o que vai acontecer? Eu vou adoecer. Se eu adoecer, eu sou responsável por isso. Eu não estou sabendo valorizar esse tesouro enorme que é o nosso corpo, que é o corpo que eu recebi. E aí, Alexandre ainda fala, André, não há milagre. Ninguém melhora de uma hora para outra. É todo dia, toda hora. É vigilância. Então, por que eu estou querendo dizer isso? O trabalho de transformação é progressivo, é gradativo. O que a gente precisa ter é vontade. E essa vontade ser colocada em ação. Ter disciplina. E prestar atenção naquilo que a gente está fazendo, né? Aí ele continua. Tem muita gente que acha, né, isso na conversa da família, da menininha sendo inspirada aí, que, puxa vida, se eu quis trabalhar minha mediunidade, que era para resolver o meu desequilíbrio. Não, não funciona assim. Primeiro eu resolvo o meu desequilíbrio. Eu trabalho o meu desequilíbrio, não resolvo. Eu trabalho o meu desequilíbrio. Eu coloco amor no meu coração. Eu coloco alegria no meu coração. Eu preciso me preparar espiritualmente, moralmente, para conseguir servir. Porque senão o meu vaso vai ser um vaso sujo, que apesar de estar vindo aí com essas bênçãos do plano espiritual, eu não vou conseguir transferir isso para as outras pessoas. A gente tem que trabalhar nessa educação da gente, não é? Não, eu quero mudar o meu marido, eu quero mudar o meu filho, eu quero mudar o meu cachorro. Não. O viver bem significa a gente se ajustar, se adaptar à realidade que a gente está vivendo, né? Eu já comentei esse livro com vocês, que é o Manual Prático do Espírita. Eu coloquei o link aqui, quem quiser comprar. Ele é da editora Pensamento. Como eu já comentei com vocês, esse daqui é um livro fenomenal para quem está realmente disposto e para encarar a jornada da reforma íntima. Ajuda muito com perguntas e respostas e ajuda a gente a se conhecer, que é o primeiro passo, né? Porque eu não consigo
mudar aquilo que eu não conheço. Então, primeiro, eu preciso colocar o espelho na minha frente e me conhecer melhor. Entender as minhas reações ao que acontece fora de mim, né? E agora, para encerrar, para a gente parar para pensar, como é que a gente se sente dentro do centro espírita? Nós todos que já fomos muitas vezes no centro espírita. E como é que a gente se sente quando a gente sair do centro espírita? Tenho certeza que muitos de nós já saíamos do centro espírita já irritados ou amolados. Será que será que a gente recebeu alguma coisa? Ou se a gente estava bem lá dentro e saiu e ficou ruim, o que será que aconteceu? Porque a mudança aconteceu dentro de nós, né? Por que a gente se sentiu diferente? A gente consegue identificar os fatores? E a última pergunta que eu queria deixar para vocês é, como o Alexandre falou, que todos nós somos responsáveis nessa nova fase do cristianismo, do cristianismo redivivo, né? Que é o espiritismo. Como é que está sendo o nosso papel em relação a isso? Né? Será que a gente está só querendo receber ou a gente também está querendo dar? Então, para a gente pensar durante essa semana, na semana que vem a gente vai ver o outro lado, que é o poder da oração, que vai complementar muito bem. Agora a gente está vendo o poder dos pensamentos mais negativos e na próxima semana a gente vai ver a importância dos pensamentos positivos. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem uma perguntinha? Então eu vou falar mais um pouquinho, né? Da Terra aqui como escola de preparação da gente. A gente sabe que o acaso não existe. As pessoas com quem a gente vive, convive, o ambiente onde a gente nasce, os nossos familiares, o nosso trabalho, são reencontros. Então, se a gente imagina que para a gente aprender matemática, ser professor de matemática, precisa ter feito, não sei, 3, 4 anos de faculdade, muitas vezes a gente tem que passar aí algumas vidas aprendendo ou desaprendendo as coisas erradas que a gente fez. E normalmente, quando a gente fez coisa errada, a gente fez coisa errada junto com outras pessoas. E é por isso que essas pessoas vêm junto da gente, conviver com a gente. Agora, quem sabe mais tem que dar mais. Então, se eu já aprendi mais da doutrina, eu é que tenho que ter mais paciência, mais tolerância. Eu é que tenho que ensinar com o meu exemplo. Qual é a conduta? Porque a gente não ensina com palavras, a gente ensina com exemplo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu vou tirar todo mundo do mute um pouquinho. Outra coisa que eu quero falar, então, é a gente lembrar... Ana? Oi, Rita. Oi, desculpa, eu tava no mute. Então, vamos lá. Eu tava fazendo a pergunta no mute, sorry. Tá bom. Então, ele falou, e você colocou aí bastante, na hora que o André saiu do centro com o Alexandre, e ele falou que ele automaticamente ele sentiu a diferença na vibração, na energia que ele estava sentindo quando ele saiu fora do centro, quando saiu para fora do centro. Uhum. E aí, vou ser bem específica para um assunto que é quando o nosso ambiente de trabalho, por exemplo, está passando por uma reorganização, ok? Isso se torna praticamente por alguns dias ou por algumas semanas, dependendo da situação, um ambiente praticamente insuportável nesse nível de energia e incontrolável no situação de fofoca, enfim,
de premonição do que vai acontecer, fica todo mundo muito estressado e é muito difícil esse momento para todo mundo que está convivendo lá. E certamente vai ter influência de todos os lados, encarnado, desencarnado, todo mundo. E na nossa reforma íntima, como combater essas intenções e essas conversas? Eu sei que é necessário combater, eu sei que é necessário brigar contra, vamos dizer assim, eu sei que é necessário a gente lembrar da boa conduta, mas ali só tem adulto. Então, como tentar minimizar esse impacto na sua reforma íntima? A reforma íntima é de dentro para fora, não é de fora para dentro, né? Essa transformação que ele está explicando é que ela tem que ser uma coisa dinâmica, contínua, independente do que está acontecendo lá de fora. Então, algumas sugestões. Primeiro, lembrar de rezar a hora que você acordar. Rezar antes de entrar no trabalho. Eu tenho no meu trabalho, dentro da minha salinha, um livrinho também para fazer prece, na hora que eu acho que eu estou precisando. De repente, deixar na mesa da gente algum textinho de Emmanuel. Nos livros de Emmanuel da série Fonte Viva, tem capítulos tão bons que ajudam a gente a refletir e acalmar. A outra coisa é exemplo simples, como respirar. Né? A gente tentar não entrar naquela rotina do diz que me disse, da rádio peão, do que vai acontecer, como você falou agora há pouco, né? Ficar conversando sobre o que deve acontecer, o que o outro disse, o que o outro fez. A gente sair disso. Nesse momento, a gente tentar focar no que eu estou fazendo e fazer o melhor que eu puder. Tentando não só fazer isso pelo lugar onde eu estou trabalhando, mas principalmente pela minha qualidade mental e a minha saúde física, né? Então, eu vou mandar para vocês a listinha lá do Mindfulness, algumas receitinhas simples. Mas a prece, uma prece que eu faço, e isso que você falou, infelizmente é uma realidade que todos nós passamos, né? Isso de reorganização, de demissão, de politicagem. A gente vive isso na pele, né? Trabalhando no mundo corporativo. Quando eu sinto que a barra tá pesada, o que eu faço é, antes de entrar no prédio, eu faço a prece, por exemplo, no meu carro. E eu imagino como se tivesse uma cúpula de luz me envolvendo, me protegendo, como se eu entrasse na empresa dentro de um escafandro magnético. Pedindo a proteção do meu anjo da guarda. Por quê? Porque meu anjo da guarda é responsável. Ele foi assigned para cuidar de mim. Então, lembrar da gente buscar essa ajuda. A gente vê aí com o André Luiz que toda vez que eu peço, a ajuda vem. Mas, principalmente, manter a vigilância dentro do escritório. E se tiver muito pesado, tentar dar uma caminhada, tentar comer sem ser comer na mesa, fazer atividades, procurar balancear um pouco para a gente não baixar o padrão, porque realmente é muito desgastante, né? E a gente tem que se proteger, mas a gente também pode colocar em ação essas ferramentas que estão aí, que são essas aí que eu estou mostrando na tela, que foi exatamente o que o Alexandre falou. Prece, meditação elevada e pensamento positivo. É isso que a gente tem que fazer. E se resguardar de maledicência, de fofoca, de tristeza, de pensamentos negativos, enfim, vigiar a qualidade da que está saindo de dentro de nós, né? E é isso, pessoal, são 8 horas. Queria agradecer, então, pela oportunidade de estudo conjunto, de aprendizado conjunto. Agradecendo ao Mestre Jesus mais uma vez, pelas bênçãos invisíveis,
que nós recebemos, pela sustentação, pela cura, pela ajuda incessante que vem até nós toda vez que nós pedimos, que é muito mais significativa do que a gente espera, do que a gente merece. Nós te pedimos, Mestre Jesus, que cuide de todos os nossos familiares, que proteja os nossos lares, que durante a nossa noite, nosso descanso noturno, que nós possamos trabalhar, estudar, fazer o bem, restaurar as nossas energias, para que amanhã nós estejamos ainda mais fortes do que hoje. E assim nós te agradecemos, e em especial agradecemos profundamente a André Luiz e a Emmanuel por esse trabalho. Que assim seja. Sim, seja.